Um bom dia e a paz do Senhor Jesus a você, amado e querido ouvinte do Leitura Diária. Grato a Deus por mais esta rica e gloriosa oportunidade a qual Deus nos concede de estarmos aqui hoje para mais uma breve reflexão. E estamos diante da terceira lição no terceiro trimestre do ano de 2021, com a lição que tem por tema geral, ou tema global, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E no próximo domingo estaremos sendo ministrado a aula de número 3 dessa lição, que tem por tema Acabe e o profeta Elias. E hoje, na nossa sexta-feira, nossa reflexão está baseada sobre o tema Os filhos de Deus devem ser obedientes e abandonar o mau caminho. Neste objetivo, estaremos lendo a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Glória seja dada ao nome do Senhor. Várias vezes também Paulo tratou sobre esse assunto em suas cartas, mas, no entanto, estamos diante de um contexto em que Pedro escreve para os cristãos que estão sendo acometidos por um sofrimento muito intenso pela perseguição pela sua fé. Então, os crentes estavam sendo perseguidos e sofrendo por isso, por acreditar, por crer no Senhor Jesus, trazendo assim esse embate, essa opressão para os corações dele. Embora não seja nosso tema, mas nos agrega bastante, está dentro do contexto. Eu gostaria de ler também o capítulo 2, versículo 9, que diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então este era o objetivo de Pedro: animar, trazer Cristo como exemplo. Cristo sofreu, Cristo foi obediente à obra do Pai, sofreu por nós, nos alcançou, e é por isso que nós não devemos desfalecer na nossa fé. Na nossa análise de hoje, neste versículo, que estamos diante aqui do capítulo 1, versículo 14, da primeira epístola de Pedro, eu gostaria de trazer 3 observações. Primeiro, que ele trata de como filhos obedientes, uma vez que o Espírito Santo trabalha em cada um de nós, nos despertando a condição que existe em nós de separação. Nós que estávamos separados de Deus, outrora inimigos de Deus, passamos a ser filhos por adoção, por meio da obra redentora do Senhor Jesus. Então o que pecava, o que roubava, não rouba mais. O que matava, não mata mais. O que furtava, não furta mais. Ele deixa para trás tudo aquilo que praticava e segue agora diante para as coisas que estão à frente, seguindo para o alvo, que é Jesus Cristo, que é o nosso mestre, é a nossa força, é a nossa inspiração. Portanto, devemos ser obedientes. Obediência é uma característica aqui trazida, essencial para ter essa condição de filho. E filho compartilha da mesma natureza do seu pai. Tendo essa virtude da obediência, nós podemos ser considerados filhos de Deus. Então, o primórdio é a obediência, valendo ressaltar também que o primeiro pecado que foi instituído aqui pelo homem, que contaminou, que separou o homem de Deus, foi a desobediência, foi a quebra da ordem que o Senhor Deus havia estabelecido. Então, tamanha a importância do tema aqui abordado. Seguindo aqui o nosso entendimento, nós temos: não vos conformeis com as concupiscências.
O que traz aqui essa ideia de não vos conformeis? Em outras traduções, nós vamos encontrar não amoldeis, ou seja, tomamos forma de. Quando nós praticamos coisas que são deleites carnais, são prazeres simplesmente mundanos, isso traz para nós essa forma do pecado. Nós erramos o nosso alvo, nós estamos desobedecendo. E trazendo aqui em tempo a contento, uma definição do dicionário sobre o que é de fato obediência. Eu trouxe aqui pelo menos umas duas classificações. Primeiro, a obediência ela pode ser tratada como um ato ou efeito de se obedecer, e segundo, como uma condição, uma qualidade de ser obediente. Portanto, quando ele, no final desse versículo, nos traz que antes havia na nossa ignorância o desconhecimento, havia na nossa ignorância o prazer de fazer o pecado. E onde está a grande distinção? Não é que eu aceitei a Cristo e eu não peque, não seja pecador. Eu sou pecador, eu tenho minhas falhas, mas eu não tenho prazer nelas. E quem conhece isso é o Deus Todo-Poderoso, que esquadrinha os pensamentos e o coração, que vai até a nossa divisão da alma, que me conhece por dentro e por fora. Porque nós devemos sim ser obedientes. E ser obedientes ao que nos é ordenado por meio da nossa fé, porque nós acreditamos naquele que está sendo depositado, essa fé, aquele que nos ordenou, essa palavra, essa ordem que nos foi dada. E a obediência que nós temos que ter é a obediência à voz de Deus. Há uma polêmica aqui também sobre a lei de Deus. E qual é a lei de Deus? Não a lei, estou me referindo à lei mosaica, que Jesus não veio revogar, mas cumprir, e reduziu, e a meu ver até agravou algumas posições lá, tido como pecado. Por quê? Porque para o ensinamento das leis morais era muito comum trabalhar com listas. Então existia uma lista de virtudes e existia também uma lista das concupiscências. Então, nós devemos ser obedientes a Cristo, nós devemos ser obedientes ao Evangelho, porque lembramos, é melhor obedecer do que sacrificar. Jesus Cristo é o nosso melhor e maior exemplo de obediência. E a obediência ela deve ser sincera, deve ser de coração. Jamais o Senhor aceitará atos por fingimento, porque isso provoca, sim, a ira do Senhor. Hipocrisia é uma coisa da qual Deus abomina. Falo com muita convicção para o amado ouvinte que a hipocrisia é algo que, peço licença ao ouvinte, tira Jesus do sério. É a única coisa que vejo Cristo apontar: hipócritas. É o único pecado que vi Jesus externar publicamente para as pessoas. Jesus se encontrou com ladrões, Jesus se encontrou com meretrizes, Jesus se encontrou com todo tipo de pecado. Mesmo assim, Jesus, onde chegava, revelava o pecado. E quando Jesus se dava em frente do hipócrita, Jesus assim o chamava de hipócritas. Então a hipocrisia é algo que aborrece ao Senhor. Então eu espero que você tenha gostado dessa reflexão de hoje, eu espero que você tenha entendido. E eu gostaria de pedir também que você continue compartilhando, divulgando, nos ajudando, apoiando e incentivando esse trabalho que nós fazemos aqui diariamente, de segunda a sábado, trazendo reflexões da palavra de Deus para a sua vida. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Um grande abraço, Deus abençoe as vossas vidas e até uma outra oportunidade, em nome de Jesus.